Bom, pessoal, a gente vai fazer nessa aula de hoje uma continuação da nossa aula de números complexos, tá? Na primeira aula eu falei para que eles serviam, eu falei dos conjuntos, né, para apresentar para vocês os números complexos, e nessa aula a gente vai ir um pouco mais além. Eu vou falar da estrutura, eu vou falar como é que um número complexo ele existe, né? O que eu vou observar ali que vai me mostrar que ele é um número complexo. E eu vou começar a falar das operações, tá? Nessa aula a gente vai falar da adição e da subtração, tá? Então hoje a gente vai ver sobre a estrutura e sobre as operações. Vamos lá, o que a gente já viu, né? Até agora a gente já conheceu o conjunto dos números complexos, já viu esse novo conjunto numérico, né? Esse novo conjunto ele vai mostrar para gente um número diferente, que é essa letra I, né? Esse número que a gente representa com a letra I. A gente já viu isso na última aula quando eu tinha uma raiz negativa, né? Uma raiz quadrada negativa. Então, quando aparece essa raiz quadrada negativa, a gente vai fazer ela chegar num resultado usando essa letra I, usando esse número que é representado pela letra I, tá bom? Então, na última aula a gente viu sobre isso, só que eu não entrei em muitos detalhes, eu só falei como que a gente monta esse número, como que a gente descobre esse número. Agora, nessa aula, eu vou ir falar um pouco mais sobre a estrutura, como que esse número vai aparecer, o que eu consigo perceber desse número, quais são as partes que existem ali, tá bom? Então, nessa aula a gente vai aprofundar um pouco esse raciocínio. Vamos falar então da estrutura, tá? Entender a estrutura do número complexo é a primeira etapa para conseguir entrar bem na matéria, compreender bem como que a matéria vai evoluir e quando precisar fazer algum cálculo, alguma conta, você conseguir saber como que aquela conta vai ser feita. Tá? Então a estrutura aqui é um passo bem importante que a gente vai fazer, tem que ser a primeira etapa para tudo o resto poder avançar legal. Tá? A gente sempre vai representar, vocês vão ver isso na AP, vocês vão ver isso na apostila, na internet também é possível de ver isso, que quando aparece um número complexo, a gente escreve, representa esse número com a letra Z. Tá? Vocês vão ver aparecendo aqui também durante a aula e depois nas atividades que essa letra Z é a forma que a gente usa para representar. Então, esse número complexo, ele sempre vai ser representado pela letra Z, ok? E essa aqui é a estrutura que a gente vai utilizar. Então, o nosso número complexo, né, que é o Z vai ser igual a mais BI. Né? O que é esse A mais BI? O conjunto, né, esses dois elementos juntos, formam um número complexo. Isso quer dizer que o número complexo ele não é só um número. Né? Ele é um número que é feito em etapas, é um número que é montado em partes e aí ele vira um número complexo. Tá bom? O que eu tenho aqui? Essa parte, né, que está representada a letra A gente chama de parte real, tá bom? Essa parte real, ela é anotada como RE. A gente vai ver isso também depois, né? Então, eu já estou falando como que a gente representa. Se aparecer RE em algum canto aí, você já sabe que é a parte real. Tá? E essa outra parte aqui, que tem a letra B e a letra I, a gente chama de parte imaginária. E a gente representa pelo IM. Então, o nosso número complexo sempre vai estar seguindo essa regra, sempre vai estar seguindo essa estrutura. Tá? A letra A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos para você poder entender melhor. Olha lá, presta atenção como que a montagem do número ela vai acontecer. Ó, aqui eu tenho Z1, né? Quer dizer que é o nosso primeiro número complexo. O Z1 ele é 1 mais 2i. Então ó, a parte real vale 1 e a parte imaginária vale 2i. Tá bom? Então, no lugar do A vai aparecer algum número e no lugar do B também vai aparecer algum número. Tá? Nesse caso, 1 mais 2i. Olha aqui o Z2. O Z2, né, o nosso segundo número complexo, ele tem o 21 menos i. Então, aqui no lugar do A, né, a parte real vale 21 e aqui a parte imaginária é apenas o i negativo, né, menos i. Esse tipo de número a gente chama de número complexo completo, tá? Por que a gente fala que ele é completo? Porque ele tem todos os elementos que a nossa estrutura possui. Então, ele tem o coeficiente A, né? Ele tem esse A e ele também tem o BI, né? Então, ele vai ter ali dois números, duas partes aparecendo.
Agora, olha esse outro como ele é diferente. Ele também é um número complexo, tá? Você pode até olhando aqui e falar, mas é só o 12. Como é que ele é complexo? Tá? O 12, ele é também um número complexo. Eu vou explicar por que ele vai entrar aqui. Eu estou chamando ele de Z3, né? Lembra que a gente sempre usa a letra Z. Então ele é o nosso terceiro número complexo dos exemplos. O 12, a gente chama ele de número complexo incompleto. Tá? O que está faltando aqui para ele? Está faltando aqui para ele a parte do i, não é mesmo? Só tem o nosso número 12. Não tem nenhuma letra i junto com ele. Então o que eu consigo entender? Ele é um número complexo incompleto que só possui a parte real. Né? Ele só possui a parte do número que não tem a letra i. Só a parte real que ele possui. E o que me leva a entender então que o bi, se ele não aparece, se ele não existe, o bi está valendo 0. Tá? Então, esse é um tipo de número complexo. Isso faz a gente pensar no seguinte: todos os números que a gente já viu até agora, de todas as categorias, de todos os grupos, desde lá do começo da matemática, no terceiro ano, quarto ano, sexto ano, sétimo, por aí vai, todos esses números já eram números complexos. A gente só ainda não tinha todo o conhecimento para poder falar isso. Tá? Porque o 12, por exemplo, desde lá de trás, desde o sexto ano, desde antes disso, é um número que a gente já conhece. Só que a gente não chamou ele em momento nenhum de número complexo. Agora que a gente vai passar a chamar ele, porque agora a gente já tem todos os elementos aqui para poder falar certinho o que ele é. Tá bom? Então ele é um número complexo, que é incompleto e só tem a parte real. Tá? E ele só tem a parte real, quer dizer que o bi, a parte onde seria a parte imaginária, zerou, né? Ela não existe, ela vale 0. Tá bom? Esse outro aqui, ó, o Z4, né, o quarto número aqui, ele vale apenas 2i. Né? Naquelas atividades que eu coloquei para vocês, tinha algumas continhas lá, principalmente na raiz, né, que dava números desse tipo, né? Isso aqui é um número complexo, tem a letra i, né, o que facilita na hora de você entender, e a gente também chama ele de número complexo incompleto. E aqui a gente chama ele de número complexo incompleto puro. Por quê? Porque ele apenas tem a parte imaginária, ele tem só a parte onde aparece a letra i. Tá bom? Então, quando não aparece a letra i, a gente chama de número real, número complexo incompleto real. Quando aparece a letra i, e só ela, né? Aqui, por exemplo, é 2i, a gente chama de número complexo incompleto puro. Por quê? Porque a parte real ela não está aparecendo, a parte real ela não existe aqui. Então, o que eu consigo entender? Que o meu a ele está valendo 0. Por quê? Já que ele não tem valor nenhum, ele não vai aparecer, né? O 0, então, vai cobrir isso e vai fazer o nosso a desaparecer, ok? Então aqui eu tenho os tipos de número complexo que a gente vai encarar, tá? Aqui nessa aula, nas próximas aulas, nos exercícios e por aí vai. A gente tem os tipos completos, que tem os dois números, as duas partes, e a gente tem o tipo incompleto, né, que está em uma parte só, ou a parte real ou a parte imaginária, que a gente chama de puro, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar das operações, tá? Vou falar da adição e vou falar da subtração também. A adição, ela vai funcionar seguindo as continhas, as regrinhas de sinal que a gente conhece, não tem novidade, tá? O segredo é como eu vou fazer isso. Então eu coloquei aqui 3 números, ó, todos eles são números completos, né? Tem as duas partes aqui, e a gente vai fazer as continhas entre eles. Então tem o Z1, que é o 2 mais 3i, tem o Z2, que é 1 menos 4i, e tem o Z3, que é o 6 mais i. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o primeiro. Ó. Z1 mais Z2. O que significa? Que eu vou pegar esse número e vou fazer com esse número aqui, né? O número do Z1 com o número do Z2. Como é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Tá vendo que são 2 números que existem? Quando você substitui 2 números ao mesmo tempo, você vai colocar eles entre parênteses. Tá? Por quê? Porque às vezes tem algum sinal, às vezes tem alguma coisa que pode mudar. Então isso é uma regra da matemática. Tá? Quando você vai colocar 2 números ali, tem que colocar entre parênteses. Ok? Então o Z1 está aqui entre parênteses e o Z2 está aqui. Entre eles está o sinal de mais, né? Então eu coloquei o sinal de mais aqui entre eles. Esse sinal de mais, a gente já viu isso na regra de sinal, ele não altera nada, né? Ele não muda o sinal de ninguém. Isso quer dizer o quê? Que nessa parte aqui não tem ninguém na frente, né? Nessa parte ele vai perder o parênteses normalmente, e aqui tem o sinal de mais na frente, mas não altera nada, então ele vai perder o parênteses e ninguém vai precisar mudar de sinal. Então a conta vai ficar assim, ó.
né? 2 mais 3i mais 1 menos 4i. Todos os números ali, sem parênteses nenhum. Agora, para poder continuar, a gente vai pegar os semelhantes, a gente vai colocar essa galera próxima uns dos outros. Por exemplo, o 3i e o 4i têm, né, alguma coisa em comum, tem a letra i. O 2 e o 1, eles não têm letra, então eles têm que ficar juntos também. Então a gente coloca eles em ordem, olha lá, 2 mais 1, 3i menos 4i, deixa eles em ordem e resolve. O 2 mais 1 vai virar 3, e o 3 menos 4i vai virar menos i, né? O 4 é maior, então pega o sinal do maior e subtrai. Então menos 4 com mais 3 fica menos i. E aí eu tenho a minha resposta. 3 menos i é o resultado dessa adição, ok? Vamos ver então a próxima aqui. Z2 mais Z3. Então agora eu estou pegando esse número do meio e o meu último número, que é o Z3, que é o 6 mais i. Começa sempre entre parênteses, né? Coloca os nossos números entre parênteses. Aqui o sinal que está do lado de fora é um sinal de mais, quer dizer que não vai precisar mexer no sinal de ninguém, não vai mudar o sinal de ninguém, né? Então você repete o número ali, sem precisar mexer no sinal, e coloca em ordem, né? Olha lá, o 1 e 6 tem que ficar junto, o menos 4i e o i também vão ficar juntos, porque ali eu estou colocando os elementos parecidos, os elementos semelhantes, um perto do outro. Tá? 1 mais 6 vai dar 7. E o menos 4i mais i é a mesma regra, né? Pega o sinal do número maior e subtrai. Então vai ficar menos 3i. Então aqui eu tenho o resultado 7 menos 3i. Beleza? O último aqui, ó, eu peguei o Z1 e o Z3. Então, peguei os dois números complexos e agora eu estou substituindo, né? Lembra que tem que pôr em parênteses. Aqui ainda é tranquilo, né? Porque o sinal é positivo, então não vai mudar nada. E aí eu vou colocar eles em ordem. Olha lá, 2 mais 6, 3i mais i. Então aqui não tem sinal negativo para ninguém. O sinal é todo mundo positivo e aí é bem tranquilo, é só juntar, né? O 2 mais 6 virou 8 e o 3i mais i virou 4i. Então eu consigo fazer a adição olhando o número complexo que eu tenho, né? Então o exercício ele vai me dar o número, eu vou olhar para ele e aí eu vou juntar quem precisar juntar. Ah, mas e se tiver Z1 mais Z2 mais Z3? Então você coloca mais aquela parte do Z3, né? Mais esse terceiro número na frente, entre parênteses, e faz a continha normalmente, tá? A quantidade de números aí não altera, o pensamento, o raciocínio é exatamente isso que a gente fez. Coloca entre parênteses, tira o parênteses, coloca os semelhantes, né, os parecidos ali juntos e finaliza, tá? Não tem muito segredo, o processo é esse daí mesmo, tá bom? Para adição, tudo bem, né? O sinal é positivo, não altera nada. O que a gente tem que ficar de olho mesmo é na subtração, porque a subtração, que é quando a gente tem um sinal negativo, causa ali uma mudança do nosso sinal do número, né? Ele troca o sinal do nosso número. Então a gente tem que ficar atento. Eu coloquei os mesmos números aqui, né, para poder mostrar para vocês que aqui, com qualquer número isso acontece. Então coloquei os mesmos números e aqui eu coloquei agora Z1 menos Z2, tá? Agora é uma conta de subtração. Começa igualzinho, né? Coloca entre parênteses, coloca ali os dois números para não ficar ninguém de fora. Só que aqui tem um detalhe, aqui que a gente tem que prestar atenção. Porque o 2 mais 3i não tem ninguém na frente, né? Então o 2 mais 3i continua, esse número não vai ter nenhuma mudança. O número 1 e o número menos 4, aqui fora, ele tem o nosso sinal negativo. Então aqui a gente vai alterar, vai mudar o nosso número, tá? E aí esse número a gente vai alterar e ele vai trocar, tá? A gente vai acabar invertendo o sinal, ó. O 1 está positivo, ficou negativo, o 4 que está negativo ficou positivo. Então eu deixei até destacado aí para a gente poder colocar, né? E aqui agora é só colocar eles em ordem, que a conta já vai começar a ficar mais clara. Olha lá, 2 menos 1, e eu tenho o mais 3i mais 4i, tá? Então a gente vai juntar. O 2 menos 1 fica 1, e o 3i mais 4i virou 7i. Então a gente vai fazer esse raciocínio, tá? E tomar cuidado com o sinal que está aqui para não se perder, para não confundir, porque esse sinal vai inverter, tá? O sinal do segundo parênteses, né, do segunda parte ali, ele inverte, tá bom? Então
a gente vai ter que fazer isso daí. Vamos ver o próximo exemplo para ver o que acontece. O próximo exemplo vai ser assim, o Z2 menos o Z3. E aí o Z2 menos o Z3, substituindo, colocando entre parênteses, né, a gente vai conseguir ter isso daqui. O 1 e o menos 4 não tem ninguém na frente, então isso daqui é só repetir. O 6 e o menos i, a gente vai substituir o sinal, né? Vai trocar o sinal, porque tem um negativo na frente. O detalhe da subtração é que esse negativo faz mudar o sinal. Tá? Então a gente vai trocar o sinal e vai ficar assim. Ó. O 6 positivo ficou negativo, o 1 positivo ficou negativo. E agora, colocando em ordem, né, vai ficar 1 menos 6, menos 4, menos i. O 1 menos 6 vira menos 5, e o menos 4 menos i vira também menos 5, só que ali é menos 5i, ok? Então a atenção tem que estar essa parte do número onde tem o negativo antes, ok? Porque esse negativo vai mudar o sinal dessa galera. Vamos ver aqui o nosso último exemplo, o Z1 menos o Z3. Então agora coloca essa galera entre parênteses. O primeiro não vai dar para mexer porque não tem sinal, né? O segundo você vai mexer no sinal dele, você vai inverter por causa desse negativo. Então vai ficar 2 mais 3i menos 6 menos i, né? Olha lá, o 6 ficou negativo, o i ficou negativo. E toma cuidado porque você vai mexer o sinal dos dois números, tá? Não é mexer só o sinal do primeiro número, por isso que entra o parênteses. Isso aqui é um grupo, os dois estão juntos, então eu tenho que trocar o sinal de todo mundo, tá? Então colocando em ordem, fica 2 menos 6 i mais 3 i menos i. O 2 menos 6 vai dar menos 4 e o 3i menos i vira 2i. Então fica menos 4 mais 2i. Percebe como deu totalmente diferente o resultado, né? Os números que eu usei foram os mesmos, tá? Eu só troquei a conta. Em vez de fazer a adição, eu fiz a subtração. E os resultados que apareceram aqui foram totalmente diferentes. Porque na adição a gente não mexeu no sinal de ninguém, né? E aqui na subtração a gente trocou o sinal da segunda parte da conta. Tá bom? Então, pessoal, vê com cuidado. Se tiver dúvida, volta, dá uma olhada de novo no vídeo, tá? Faça com atenção os exercícios aí. E na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, beleza? Até mais, pessoal!